Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo pela manhã, então espero que você tenha um dia abençoado. Hoje nós vamos ler o capítulo 10 do Evangelho de João, lembrando que a versão da minha Bíblia é a versão NVI. E se você ainda não assistiu os outros capítulos, volta na playlist, assiste o capítulo 1, 2, 3, assiste os outros capítulos de volta, porque está sendo um tempo precioso e eu acredito que, assim como tem abençoado a minha vida, abençoará a sua vida também. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Paizinho, por mais esse dia. Obrigada, Paizinho, por mais esse tempo. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor deixou as 99 ovelhas para nos buscar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Obrigada, Pai, porque somente o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor conhece o íntimo do nosso ser, Pai. Obrigada por ser um Pai amoroso, por ser um Pai que cuida, até mesmo nos detalhes, por ser um Pai que provê, por ser um Pai que nos pega no colo nos momentos difíceis, que anda de mãos dadas conosco. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor é a bênção. Oh, Pai, sou muito grata a Ti por esse tempo que tem acontecido. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e através de mim. E assim, tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui presente assistindo esse vídeo, Pai. Eu já peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe essas pessoas, que o Senhor toque o coração de cada um aqui presente, que o Senhor possa ministrar o coração de cada um, que o Senhor possa limpar os ouvidos, tirar as escamas dos olhos, que o Senhor possa bater a porta e eles responderem e o Senhor entrar. Amém, Senhor, que o Senhor possa transformar as nossas vidas para que nós possamos transbordar na vida do nosso próximo. E que esse capítulo de hoje fale ao nosso coração, que o Senhor ministre ao nosso coração, que pessoas tenham respostas, que o Senhor está mandando, respostas de orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Deixa eu só diminuir aqui um pouco do brilho, porque aí, ó, não fica parecendo tanto assim o reflexo do meu rosto aqui na câmera, dos meus óculos. Amém? Vamos começar? Então, capítulo 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela. No 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estavam falando. Então, vamos começar parando aqui, falando do 1 até o 6. Aqui ele tá falando que, não sei se vocês sabem, mas o Senhor é o nosso pastor. A gente conhece esse versículo famoso, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, nada me faltará. E aqui ele tá dando uma comparação, que assim é o que acontece. Ele fala que tem as ovelhas em um lugar e que o pastor, ele entra pela porta. Então, se não for pela porta, não é um pastor, é o quê? É um ladrão de ovelhas, né? Ele fala que mas sobe, ó, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, a gente sabe que o ladrão não entra pela porta. Ele sobe, ele vai por outro lugar, certo? E que o pastor não. O pastor, ele entra pela porta e ele chama as ovelhas. E assim, quando ele chama as ovelhas conseguem reconhecer a voz de Deus.
reconhecer a voz do pastor. No caso, Deus eu coloquei porque nós somos as ovelhas e o Senhor é o nosso pastor. Então, nós conhecemos a voz de Deus. E aqui nesse texto, quando Jesus deu esse exemplo, ele falou que Jesus estava vindo e estava falando, e quem era a ovelha dele iria ouvir a voz dele, iria segui-lo, porque ele era o pastor das ovelhas. E aí ele fala, né? Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas. Então, o que o pastor faz? Ele conduz para fora todas as ovelhas, ele vai direcionando, né? E depois ele vai adiante dela. Então, significa que um pastor de ovelhas, que Jesus é o nosso pastor, ele vai adiante de nós e nós o seguimos, porque nós conhecemos a voz dele. E a gente nunca vai seguir um estranho. Se a gente realmente conhecer a voz de Deus, se nós realmente conhecermos Deus, a gente nunca vai seguir um estranho. Outras pessoas podem vir falar sobre Deus, blasfemar, podem ter falso profeta, mas se nós realmente temos a revelação de quem é Deus, nós não vamos nos confundir, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Amém? Então, vamos continuar no 7 aqui. Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade. Olha, ele explicando. Eu sou a porta das ovelhas, todos que vierem antes de mim eram lá. Então, ele era a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará passagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então ele fala que também ele é a porta. Por quê, né? Deus é o nosso pastor, o Senhor é o nosso pastor, ele é a porta, porque somente através dele, através de Jesus Cristo, nós podemos chamar Deus de Pai. Porque através de Cristo Jesus, ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos comprou. Então, através de Cristo Jesus, nós agora podemos ser chamados de filhos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros agora de Deus. Através de Jesus Cristo, que se não tivesse acontecido a crucificação, se Jesus não tivesse morrido por nós, nós não éramos filhos de Deus. Então, somente através da porta, que foi Jesus, que entrou, quando nós entramos, é que nós tivemos esse acesso. E ele fala do ladrão. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. É para isso que o inimigo vem. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. E Deus não. Ele vem para que nós tenhamos vida. Jesus vem para que nós tenhamos vida e tenhamos plenamente. E ele fala no 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui ele fala que ele dá a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Ele derramou o sangue por nós. No 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. 13. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Então ele está falando assim, quem cuida das ovelhas, os assalariados, eles saem fora quando vem um lobo. Eles não matam e morrem pelas ovelhas. E se vier um lobo, ele vai deixar pegar e as ovelhas vão ser comidas e vão ser dispersadas. E aí ele fala no 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Nossa, chega a dar uma emoção lendo isso. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho
e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu? Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, nossa, essa parte aqui dá até vontade de ler de novo, né? O 14, ele fala: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, o Senhor nos conhece. Ele sabe de todas as nossas dificuldades, o Senhor sabe de todos os sentimentos, o Senhor sabe de todas as nossas aflições. Ele nos conhece antes mesmo de colocar no ventre das nossas mães. Ele sabe exatamente de todas as lágrimas derramadas, pois Ele é o nosso pastor. Ele nos conhece. Amém? Assim como o Pai conhece Jesus, ele conhece o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E assim Jesus deu a vida por nós. Para que ele deu a vida dele para que nós tenhamos vida. Oh, glória, aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada por ter morrido na cruz por nós, Pai. Oh, Pai, tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu és bom. Obrigada, Senhor, por nos resgatar. Obrigada por ir atrás de nós. Obrigada, Senhor. Nós sabemos que nós não somos dignos de nada, mas mesmo assim o Senhor nos escolhe, Senhor. Nós sabemos que nós somos ovelhas ruins. Nós somos ovelhas desobedientes, Pai, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos amar. Obrigada, Jesus. No 22, continuando. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que realizo, virando a página, em nome do meu Pai, falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Parando. Jesus fala aqui que ele já falou, ele já disse que ele era o Cristo, ele já disse quem ele era, já disse que ele veio do Pai e vai voltar para o Pai. Ele já disse, mesmo assim as pessoas continuavam insistindo que ele não era. E aí ele fala: quem não crê em Jesus não é a ovelha dele. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim: eu creio em Deus. Deus é uma força maior. Deus é do universo e tudo mais. Então, que todas as leis, todas as promessas que estão aqui na Bíblia, que o Senhor fala que Ele não vai nos desamparar, nenhum dia, não vai nos deixar sozinho, nenhum dia sequer da nossa vida. Todas essas promessas, elas não são estendidas para todas as pessoas. Essas são promessas apenas para as ovelhas. Essas são promessas para os filhos de Deus. Somente os filhos têm acesso ao reino. Quem não é filho não tem acesso ao reino. Não é porque, eu acredito numa força maior que existe no universo, que Deus é por você. Que dentro aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não. Se você não acredita em Cristo Jesus, se você não acredita que Jesus veio para que nós tenhamos vida, Deus não é. Deus não é com você. Somente Deus é com os filhos dele, com as ovelhas dele. Em Mateus 22 fala: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos são os que aceitam em acreditar no Senhor. Os escolhidos são os que aceitam a seguir Jesus Cristo. Esses são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, que eu e você sejamos escolhidos do Senhor. Somos escolhidos do Senhor. Aleluia.
Então, vamos continuar aqui, ok? No 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram as pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Olha, você vê. Ele já mostrou várias obras e ainda querem apedrejá-lo. 33. Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na lei de vocês. Eu disse: Vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles que veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creia em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Ele falou assim: beleza, se vocês não crerem em mim, bom, então creiam nas obras que vêm de Deus, né? Aí no 39, outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Então, que nós possamos crer cada vez mais em Jesus, que nós possamos ter essa revelação de que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará, e que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E foi assim que Deus fez, ele enviou o seu Filho para dar a vida por nós. E nós temos a plena certeza, a plena convicção que o Senhor nunca nos deixará faltar nada e que o Senhor sempre estará conosco, cuidando das ovelhas dele. Amém? Então vamos orar? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Paizinho. Tu és bom. Obrigada por essa revelação que o Senhor é um bom pastor, que o Senhor é o nosso pastor e que ninguém poderá tocar nas suas ovelhas a não ser o Senhor. Obrigada, Senhor, por ter nos buscado mais uma vez. Sem ti nós teríamos a morte e agora nós temos acesso à vida eterna, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos fixar os nossos olhos na eternidade, não nessa vida aqui. Essa vida é passageira, Pai. E o que nos aguarda é a eternidade. Nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições e que nós possamos enfrentar essas aflições, Pai, com coragem. Nos dê coragem, Pai, para enfrentar essas aflições do mundo de hoje. Oh, Pai, nos ajuda a tirar os nossos olhos das coisas terrenas para podermos fixar nos olhos na eternidade, em coisas do céu. Que nós possamos diminuir o nosso ego, que nós possamos diminuir o nosso eu, o nosso orgulho, para que o Senhor cresça dentro de nós. Oh, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor cresça, que o Senhor transforme os nossos corações, que o Senhor coloque humildade, que o Senhor nos dê dom dos frutos do Espírito, que nós possamos ter mansidão, que nós possamos ter calma, nós possamos ter paz, nós possamos ter alegria, nós possamos ter a força que vem de Ti, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada e nós não conseguimos, Pai. Oh, Pai, abençoa cada um que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo hoje. Abençoa e se revela o Teu amor, revela a Tua grandiosidade para cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Beijos, Deus abençoe o seu dia. A gente se vê no capítulo 11. Bye!